Oi, gente, voltamos e vamos finalizar o nosso módulo de segurança pública falando sobre o ECA. Eu acredito que vocês já tenham ouvido falar dele. Antes da gente começar a falar especificamente sobre o ECA, eu queria levantar uma questão para vocês. O que é ser adolescente para vocês? A adolescência, apesar de ser essa fase conturbada na vida de todo mundo, ela também é um processo de adaptação para a vida adulta. Ela é um processo de transição, onde vocês estão aprendendo a se tornarem adultos funcionais, para poder integrar uma sociedade. Tá, mas como que isso funciona? Porque na maior parte do tempo, todo adolescente se sente perdido e sente que está sendo levado pela maré. Que a maioria das vezes a gente não decide pelas nossas coisas e a gente só vai vivendo o que acontece durante o dia, durante a vida. E muitas pessoas passam a vida assim. Não existe nenhuma regra mágica para você se tornar um adulto funcional, mas existem formas de você poder contribuir ativamente dentro da sua comunidade. E a principal forma de fazer isso é entender os seus direitos e deveres como cidadão. O ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele vem para defender os direitos fundamentais do jovem. E ele também é visto como um marco para a ampliação dos direitos humanos da criança e do adolescente. Acho que já ficou claro para vocês que o ECA é um conjunto de normas. Agora vamos falar um pouquinho do que essas normas tratam. A primeira definição que a gente tem dentro do ECA é o que é criança. O ECA considera criança toda pessoa de 2 a 12 anos de idade, e adolescente, toda pessoa de 12 a 18 anos. O ECA foi criado em 1990, apesar de já aparecer na nossa Constituição de 88, ele só veio a ser regulamentado em 1990. E como eu já disse, ele vem para fazer a manutenção dos direitos fundamentais da criança e do adolescente, dentre elas, vida e saúde, liberdade, respeito e dignidade, convivência familiar e comunitária, educação, cultura, esporte e lazer, profissionalização e proteção do trabalho. Todos esses direitos também se encontram na nossa Constituição Federal e eles não são exclusivos dos jovens. O ECA sim, o ECA trata apenas de direitos fundamentais da criança e do adolescente. Mas todos esses direitos, eles também se estendem a todo cidadão brasileiro, de acordo com o artigo 5º da nossa Constituição Federal. Mas então, se a gente já tem um artigo 5º e uma Constituição Federal, por que criou-se o ECA? Dentro dessa mesma Constituição Federal, ele diz que é direito da sociedade e da família garantir os direitos da criança e do adolescente. Quando nós paramos para analisar e saímos de dentro da nossa bolha, a gente entende que nem todas as crianças têm acesso às mesmas coisas dentro do Brasil. Sempre que formos falar sobre direitos humanos ou segurança pública e qualquer outra questão que envolva pessoas, temos que levar em consideração as classes sociais que existem dentro do Brasil. Hoje, agora, enquanto vocês estão assistindo esse vídeo, podem ter certeza que existem crianças que estão dentro de condomínios, brincando em playgrounds, com toda a assistência e toda a segurança que o dinheiro pode comprar. E temos crianças que estão revirando lixo em grandes centros atrás de comida. Óbvio que um estatuto como o ECA, ele, apesar de ter a sua função e ser importante dentro da sociedade, ele não consegue resolver todos os problemas envolvendo crianças e adolescentes. Mas o fato de você regulamentar e definir claramente quais são os direitos e obrigações da sociedade para com a criança e qual é a proteção que ela tem do Estado, já ajuda muito, juridicamente falando. E quando tratamos esse tipo de norma e regulamentação, não quer dizer que queremos dar vantagens para essas classes, como as crianças. O artigo 4 do ECA, por exemplo, ele prevê que crianças e adolescentes têm prioridade absoluta nos atendimentos. Outro exemplo também é o artigo 16, que ele cita o direito de expressão da criança. Isso é entender que a criança também é um ser integrante da sociedade. Em relação ao ECA, quanto à vida e saúde, ele diz que é responsabilidade do Estado a manutenção desde a concepção. E ele joga isso como uma obrigação do SUS. O que isso quer dizer? Quer dizer que é proibido o aborto dentro do Brasil. Isso está dentro da nossa Constituição Federal e isso está dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente. A preservação da vida deve ser mantida a partir da concepção. Dentro desse novo módulo de direitos humanos, nós vamos tratar sobre aborto também. Só queria deixar isso registrado para vocês. E em casos de maus tratos, quem deve ser acionado é o Conselho Tutelar. É importante compreender que não é necessário ter certeza sobre uma situação de violência para denunciá-la, basta suspeitar.
As denúncias podem ser realizadas através dos seguintes meios. O Disque 100 é uma central telefônica, onde as denúncias são recebidas e encaminhadas para os órgãos de proteção. O aplicativo Proteja Brasil é outro meio pelo qual se pode registrar uma denúncia. Ele é administrado pela mesma central do Disque 100. A ouvidoria online está no portal Humaniza Redes, do governo federal, e também faz parte do sistema Disque 100. Você pode entrar no site e registrar sua denúncia. O Conselho Tutelar está presente nos municípios brasileiros e é o principal órgão de proteção a crianças e adolescentes. Os conselheiros devem receber denúncias e realizar os encaminhamentos necessários para garantir a proteção das possíveis vítimas. As delegacias de polícia também são responsáveis por receber denúncia de violação de direitos das crianças e adolescentes. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, é dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. Denunciar é proteger. Quanto à liberdade, respeito e dignidade, o ECA é taxativo em relação ao direito de ir e vir, estar em locais públicos e espaços comunitários. Na questão de convivência familiar e comunitária, toda criança tem direito de ser educada dentro do seio de sua família. Falta de dinheiro não pode ser usado como requisito para retirar uma criança dentro do seu seio familiar. E a suspensão do poder familiar, ele só é dado por meio judicial. Educação, cultura, esporte e lazer também é uma obrigação conjunta do Estado e da família proporcionar para a criança. Toda criança tem acesso à educação pública gratuita, e dentro das escolas elas devem ter acesso a todos esses itens. Em contrapartida, os pais têm obrigação em manter seus filhos matriculados nessas redes de ensino. E na parte de profissionalização e proteção do trabalho, nós temos o menor aprendiz. Lembrando que é proibido o trabalho para menores de 14 anos se não for na condição de aprendiz. Agora, vamos analisar. O ECA, ele trata muitos direitos do jovem, da criança, do adolescente. Será que existe tantos direitos sem uma contrapartida, sem deveres? Então, qual será o dever de vocês enquanto adolescentes e logo enquanto geração, uma nova geração de adultos, integrando não só o mercado de trabalho, mas sim a nossa sociedade? O dever de vocês enquanto pessoas, enquanto cidadãos, é exercer a cidadania de vocês. É ter consciência das suas obrigações, entender seus direitos e lutar pelo que você acha justo. Como, por exemplo, votar, respeitar os direitos das outras pessoas, proteger o patrimônio público do nosso país, colaborar com as autoridades, cumprir as leis, proteger a natureza e preservar o meio ambiente. Esses exemplos que eu tô dando não são exemplos aleatórios do que uma pessoa adulta deve fazer. Tudo isso está dentro da nossa lei, dentro da nossa Constituição Federal, e é o mínimo que uma sociedade espera de um adulto funcional. O trabalho que eu deixei da semana passada, vocês podem me entregar até dia 25 de setembro, e eu pedi para vocês relacionarem alguma coisa que vocês já viveram dentro do ECA. Esse trabalho a gente vai usar para fechar esse módulo. Eu vou fazer uma média geral de todos os trabalhos que vocês me entregaram e encerramos o módulo segurança pública. Encerramos por partes, né? Dentro de direitos humanos a gente vai falar um pouquinho também sobre isso, porque são assuntos correlacionados, a gente não consegue isolar nenhum assunto quando a gente fala de questões humanitárias, né? Senão seria uma coisa muito simplista. É isso, eu espero que vocês tenham gostado, tenham assistido e até a próxima.